Olá, bem-vindas! Eu sou Cris Viviane, especialista em marketing e liderança, e essa live é pra gente falar como você vai fazer para manter a sua equipe de vendas de extra-natal motivada, engajada. Afinal de contas, você esperou o ano inteiro e esse é o período mais promissor do ano, mas também é o mais desafiador. Então a gente vai trazer aqui dicas bem práticas para que você consiga manter aí sua equipe com alta performance, mesmo no movimento do final do ano, você possa aí explodir de vender muito, né? E se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque no final eu vou dar uma dica bônus que pode aí dobrar o teu faturamento, que pode transformar o teu ambiente de vendas e até dobrar o teu resultado. Então, segura até o final para você conseguir essa dica bônus, ok? Vamos lá, vocês que estiverem chegando, vão passando aí o link para aquela empreendedora que está aí batalhando no final do ano, que quer explodir de venda, que precisa vender. Então, não esquece de mandar o link. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, né? No final do ano, o que acontece? A gente, vamos sem enrolação aqui, tá? Vamos direto lá na contextualização do final do ano. Então, a gente tem um volume de vendas muito alto no final do ano. E aí, isso é muito bom? É muito bom, mas o que isso significa? Que a gente também vai ter uma demanda maior e vai ter estresse maior. Então, no final do ano, você vai ter mais clientes insatisfeitos. Sabe aquela história de que só quebra a louça quem lava a louça? Então, se você não lava a louça, aquela história de quem quebrou o copo, quem quebrou o prato, é quem tá lavando a louça. É a mesma coisa. Quanto mais demanda, quanto mais atividade, vai ter coisas boas, vão ter aumento de vendas, mas também vai ter mais estresse, vai ter mais cliente insatisfeito, vai ter mais trocas, vai ter o bônus, mas também vai ter o ônus. E aí, será que a tua equipe está preparada para lidar com esse bônus? Ou com esse ônus, aliás? Ou será que esse ônus vai atrapalhar o desempenho, vai atrapalhar a alta performance da tua equipe? Então, você tem que se preparar para tudo. É um período, como a gente falou, você fica o ano todo esperando esse final de ano, esse Natal, esse Ano Novo, você fica o ano todo esperando essas vendas. E aí você precisa aproveitar o máximo. Para você aproveitar o máximo, você precisa preparar a tua equipe e prever tudo. Prever tudo que você pode aproveitar, mas também tudo que pode te atrapalhar. Você tem que antecipar tanto as oportunidades quanto os problemas. E aí você colocar aí como você vai poder aproveitar essas oportunidades ao máximo e como você pode aí superar esses problemas da melhor forma, com menor prejuízo e da forma mais rápida possível. Então, para isso, você tem que se antever, tá bom? Então vamos lá, você vai ter mais estresse, mais demanda de venda e consequência disso, você vai ter uma equipe mais sobrecarregada. Então uma equipe sobrecarregada significa o quê? Que essa equipe pode aí cair a motivação dela, ela pode perder a motivação. E aí na época em que você precisa que a equipe esteja motivada o tempo todo para aproveitar todas as oportunidades de vendas. Afinal de contas, Natal e Ano Novo é só uma vez no ano e você tem que aproveitar ao máximo. Então, quais são esses desafios comuns que você pode antever? Né? A sobrecarga, como eu falei, vai ter um aumento de cliente e aí a tua equipe precisa manter o padrão de atendimento. E aí vai ser difícil, porque uma coisa é você ter um padrão de atendimento com um número reduzido de clientes ou com uma normalidade. Ah, mas eu aumentei a equipe, eu coloquei o extra Natal, mas a gente sabe que ainda assim existem dias em que, né, e que bom que existem esses dias, que mesmo essa equipe de extra Natal fica sobrecarregada, até porque o funcionário que você colocou como extra, ele tá chegando na tua empresa agora, muitas vezes ele não sabe todo o processo, muitas vezes ele não conhece o teu produto tão bem como os outros, então ainda que se tenha uma equipe de extra Natal, os funcionários antigos acabam ficando mais sobrecarregados, até porque as situações mais estressantes, os clientes mais insatisfeitos vão ficar para esses funcionários antigos resolverem. Mesmo que o funcionário de extra Natal pegue para resolver, ele vai ter que ter o suporte de um gerente, ou se o gerente estiver muito ocupado ali, o funcionário antigo vai ter que dar esse suporte. Ou seja, vai ter sobrecarga de todo jeito,
vai ter ali o cuidado de manter o padrão de atendimento numa época em que tem muito cliente, tem muita reclamação, tem muitos problemas para se resolver ao mesmo tempo. Isso vai, a consequência disso é uma exaustão física e mental da equipe. Então você também tem que se precaver para isso. A tua equipe vai estar com uma exaustão física e mental. Os prazos vão ser mais apertados. Você vai ter que resolver coisas, por exemplo, muitas vezes os problemas que vão acontecer, que vão atingir, principalmente os que atingem o cliente, eles precisam ser resolvidos rápidos, até porque os teus clientes vão nessa época, costumam comprar para o período de Natal ou Ano Novo. Então, por exemplo, se um cliente compra um produto que ele quer usar no Natal ou no Ano Novo, você não tem como pedir para ele um prazo muito grande que vai ultrapassar essas datas. Então você vai ter que resolver rápido, ainda que seja algo que você, em outros períodos do ano, você levasse um tempo maior para resolver. Nesse período, você não vai contar apenas com prazo comum, com prazo regular. Afinal de contas, você não quer perder aquele cliente. Você quer que ele compre no Natal, mas você também quer que ele compre em outras épocas do ano. Ou seja, você precisa resolver, ainda que, volto a repetir, ainda que se fosse em outras épocas do ano, você levasse um prazo maior e fosse comum você levasse um prazo maior para resolver aquele problema, no final do ano, quando se fala de Natal e Ano Novo, você tem que resolver o problema para encantar o teu cliente, para que teu cliente consiga usar aquele produto ou aquele serviço no Natal ou no Ano Novo, para você fidelizar aquele cliente. Então o prazo acaba sendo mais apertado. Então você também tem metas altas. Sempre Natal e Ano Novo você vai ter uma demanda maior, então você vai ter metas maiores, tá? E aí você vai ter toda a agitação do período, que é comum e que é bom, né? Então soma-se tudo isso na cabeça do teu funcionário e aí você tem uma pressão muito alta no dia a dia dele, sobrecarga de tarefas, metas altas, os prazos curtos. Então, assim, muitas vezes acontece a falta de reconhecimento por conta da correria do final do ano. Então, esses são os problemas que podem acontecer aí, né? E alguns outros mais, né? Alguns outros imprevistos que podem acontecer no teu final do ano. Tá bom, mas aí como que você pode resolver isso? Como que você pode antever esses problemas e já deixar aí a solução no bolso para que você perca o menos tempo possível, para que você tenha o menos prejuízo possível com esses possíveis problemas imprevistos que podem acontecer. A primeira coisa, né, uma tecla que eu sempre bato aqui muito, é a questão da meta. Você precisa definir metas claras e tangíveis. Isso aí é o feijão com arroz. E aí, essas metas já eram para ser dadas, se você não deu, corre, né? Hoje a gente já tá aí na primeira dezena de dezembro, já foi. Então, as metas precisam ser dadas sempre no início do mês. Então, o funcionário recebeu referente ao mês que passou hoje, então, hoje mesmo, ele já tem que ter a meta de amanhã. Então, a meta precisa ser dada no início do mês, ele precisa ter uma meta clara. Então, a meta não pode ser, se não bater a meta, a gente dobra a meta. Não, a meta precisa ser clara. Você precisa dar um número para ele. Então, a meta do dia X até o dia X é tantos reais. Essa meta precisa ser tangível. O que é tangível? Ela precisa ser possível, ela precisa ser um número e precisa ser possível, né? Então, mas isso é evidente, é lógico que a meta precisa ser possível. Não, um dos erros clássicos de empreendedoras muita gente, parece bobo, mas muita gente soma as contas que tem que pagar. Então, eu vou somar aluguel, vou somar boleto, vou somar conta de água, de luz, salário, e aí eu coloco a minha meta em cima disso. Isso não é real. Então, como você vai calcular a sua meta? Se você já está um tempo no mercado, você vai considerar a sua venda do ano passado, nesse mesmo período, vai considerar o que você fez de melhoria, a quantidade de estoque que você tem, a quantidade de funcionário comparada ao ano passado. Então, em cima disso, você vai construir a sua meta. Então, vamos lá. Vamos pegar dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado eu vendi 50 mil reais. O que você fez de melhoria do ano passado para cá?
você contratou mais pessoas, né? O número de funcionários está maior, você fez alguma reforma no seu ponto de vendas, você aumentou o seu estoque, você trouxe algum produto novo, você fez alguma ação de marketing nova. Se você fez isso, em cima desse investimento que você fez no seu negócio, você pode calcular um aumento. Em geral, uma taxa básica, tá? Uma taxa meio que genérica é 30%, mas isso é bem genérico. Então você vai analisar as melhorias que você fez e aí você joga um aumento na meta mediante a isso. E aí, uma coisa importante também, uma dica de ouro aqui para vocês é o seguinte: você dividir essa meta em meta diária. Por quê? Primeiro que assim, nem todos os dias a expectativa de venda é a mesma. Então, assim, você não tem a mesma expectativa de venda no começo de dezembro do que você tem no final de dezembro. Então, assim, você não espera que no dia 1º de dezembro você vai vender a mesma coisa que você venderia no dia 20 de dezembro, por exemplo, onde as pessoas já, muitas vezes estão mais assim, ansiosas, estão mais procurando, muita gente brasileira deixa tudo muito para cima da hora. Às vezes surpreende, tá? Tem Natal que surpreende, tem Natal que de repente o movimento forte vem no dia 10, no dia 13 e depois dá uma caidinha. Isso acontece, mas de praxe, né? Quanto mais próximo ao Natal ali, mais é agitação para se comprar, porque o pessoal realmente deixa para cima da hora. Então, o normal é que você faça a meta menor no começo de dezembro e depois você vai aumentando essa meta, mas aí você avalia de acordo com os seus anos anteriores. Ah, mas ano anterior eu não estava funcionando ainda, eu não tinha loja. Conversa com outros empresários ali que estão perto de você e pergunta, vê o empresário que está 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí pergunta como costuma ser a venda aqui na primeira dezena, na segunda dezena, qual é a dezena? Pergunta mais de um, tá? Porque às vezes a experiência de um pode não ser a experiência da maioria. Então pergunta mais de um empresário como costuma ser essas dezenas. Se na primeira dezena a venda é maior do que na segunda, na terceira, como funciona, e aí você pode dividir a sua meta por dezena, né? Tem empresas que gostam de dividir por dezena, então se a sua meta no mês, vamos supor, a minha meta no mês é 60 mil, então você coloca uma meta de repente de 10 mil na primeira dezena, se for uma dezena mais fraca, 20 mil na segunda e 20 mil na terceira. Então você tendo esse estudo tanto das suas vendas do ano passado, ou se você não tiver conversando com outros empresários ali ao teu redor, você consegue calcular aí essa divisão. Outra sugestão é que você divida essa meta por semana. Tem pessoas que dividem por semana. E aí você não passa tudo pro funcionário, tá? Quando você divide por dezena ou por semana, você não dá uma meta. É uma escolha sua, mas é bom você massificar aquela meta da semana. Olha, essa semana a nossa meta é tal. E aí você ainda pode ir além, você pode dividir por dia, né? E aí eu vou dar uma dica a mais nesse dividir por dia. Você pode dividir por dia e aí você ir fazendo um acompanhamento. E aí quando você divide essa meta por dia, você acaba fazendo uma estratégia de motivação também. Por quê? Se você dá um valor cheio e aí o funcionário tem que esperar até o final do mês para bater, e às vezes o desempenho dele, ele vê uma meta muito alta, se assusta, ainda mais se for um funcionário novo, se for um funcionário de extra Natal, e aí ele se assusta, e aí ele já desanima ali de cara. Mas se você dá uma meta, por exemplo, você está na primeira dezena, você dá uma meta menor, dá uma meta de acordo com a realidade ali, olha, agora vamos nos concentrar nesse número. E aí quando chega no movimento maior, você dá a meta um pouco maior, sendo que no final do mês você tem que fechar aquele mês lá, aquele valor lá já estipulado. Então assim, isso acaba você dando prazos mais curtos e aí se você dá uma meta diária, por exemplo, aquele funcionário vai batendo a meta diária, no final do dia, ainda que vamos pegar o exemplo da primeira dezena, e aí a primeira dezena é uma meta menor, e vamos supor que a diferença de uma meta da primeira dezena para a segunda dezena seja, por exemplo, a meta diária da primeira dezena ficou R$500, e da segunda dezena ficou, sei lá, R$1.500, porque daí o movimento fica 3 vezes maior, porque você já calculou isso de acordo com a realidade dos anos anteriores ou
conversando com os empresários ao seu redor. Então você consegue enxergar que isso é uma meta real, que na primeira dezena, R$ 500 é pra caramba para aquele um funcionário por dia, tá? E aí na segunda dezena, de repente esse R$ 500 já ficou pouco e a meta ideal seria R$ 1.000 ou R$ 1.500, ok. Só que se você colocar uma meta para o mês todo, se você pega o valor total do mês e você divide pelos dias totais, e aí vamos dizer que fique números iguais para todos os dias. E aí a meta da primeira dezena sei lá, fica aí, vamos fazer uma média aí, fica R$ 800. E no final também fica R$ 800. Então, o que vai acontecer é que na primeira dezena, esses R$ 800 pode ficar muito alto, porque o normal seria R$ 500 pelo movimento. E na última dezena, esses R$ 800 vai ficar pouco, porque o normal seria 1.500. Então, assim, não acho uma boa ideia você dar uma meta engessada do começo até o final do mês. O ideal é você dividir por semana ou por dezena e você fazer aquele cálculo ali de acordo com o movimento do ano passado ou dos outros funcionários. E aí, por exemplo, aquele cara que vendeu R$ 500, de repente, se você deu uma meta de 800, ele vai se sentir desmotivado, porque aquilo ali não foi possível, você não enxergou isso. Mas se você deu R$ 500 e ele bateu, ou ele vendeu R$ 600 e você parabenizou ele no final do dia, você motivou ele. Então, quando chegar lá no movimento maior, em que ele tiver que bater uma meta de R$ 1.500, ele vai estar motivado e vai se sentir capaz, porque aí você vai chegar, ó, agora a gente está no dia 19, no dia 18, o movimento cresceu, essa semana a meta é maior, você vai motivar a tua equipe e ele vai se sentir capaz de bater aquela meta de R$ 1.500. Ele está motivado, você fez a manutenção dessa motivação, tá? Então, isso é uma estratégia muito legal de você dividir essa meta e você trabalhando isso no dia a dia. E aí você pode criar quadros, eu vou voltar a falar sobre isso, mas você pode criar quadros com acompanhamento diário, você pode criar premiações, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A segunda é o reconhecimento, é justamente isso, ó, reconhecimento e recompensa. O que acontece é que muitas vezes nessa época do ano, você tá na correria, a equipe tá na correria, e aí muitas vezes você não vai ver um desempenho bom do teu funcionário, não porque você não queira, você não é uma boa líder, é porque não dá tempo, é porque tem uma chuva de acontecimentos, né? Porque tá ali cliente reclamando, é fornecedor que atrasou e você precisa do produto, N coisas acontecendo, é movimento que tá chegando, é a loja que ficou bagunçada e você precisa chamar para arrumar. Então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, no meio daquele caos, no meio daquela correria, muitas vezes vai ter um funcionário ali com excelente desempenho, executando às vezes um atendimento de excelência e você não vai enxergar porque você está no meio do caos. Então você precisa se antever a isso, você precisa antecipar isso e criar mecanismo para que aconteça a premiação desse funcionário, para que aconteça o reconhecimento. Então, assim, uma coisa é o elogio. Você não precisa se preocupar com grandes recompensas, mas às vezes recompensas pequenas têm um efeito grandioso, né? Então, um elogio, você de repente ficou sabendo, o pouco que você ficou sabendo, você chegar para aquele. Porque muitas vezes a gente que é líder, né? Quer ver, de repente, ajustar alguma coisa, melhorar outra, e geralmente quem é líder é muito crítico, né? Crítico consigo mesmo e crítico com o trabalho, porque afinal de contas, o resultado da sua equipe vai ser o resultado da sua liderança. Mas muitas vezes a gente esquece que a melhor motivação é elogio. Então se preocupe em elogiar. Às vezes no começo do dia, olha, eu vi aquilo que você fez ontem, tenta mesmo no meio do caos, ficar atenta aos detalhes. E às vezes coisas que aparentemente seriam detalhes, né? Alguém que está preocupado ali com a arrumação da loja. Olha, eu vi o que você fez ontem, eu vi como você resolveu o problema daquela cliente, eu vi que você parou tudo ali para fazer uma troca. Muitas vezes o vendedor nesse período não gosta de fazer troca. Eu vi que você foi atencioso. Então, elogia essas pequenas, entre aspas, né? Pequenas, grandes atitudes do vendedor. Ou do caixa, do atendente, seja lá da função que o teu colaborador tiver. Uma outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, você já vai ter a recompensa, né? É muito importante, né? Se você não dá bonificação em cima das metas, não tem por que ter meta. Você
quando o vendedor atinge a meta, quando a loja atinge a meta, todo mundo tem que ser premiado. Então, assim, se colocar meta e não colocar recompensa, é trabalho em vão. Então, com certeza você tem a meta e você tem a recompensa. E é comum que essa recompensa venha no salário, uma bonificação, tudo mais. Mas é importante que, principalmente nesse período, que você tenha criatividade para criar outras recompensas. Por exemplo, você pode dar essa meta semanal e aí quem bater a meta ganha uma caixa de bombom, é uma coisa muito funcional, né? Ganha um vale presente da sua loja mesmo, que a pessoa possa comprar na sua loja. De repente, se não é complicado, se você trabalha com serviço, fica complicado agora parar para dar um bônus para um funcionário, marca para que ele possa retirar em janeiro, enfim. Mas é muito importante que você crie, porque assim, é um período onde a sobrecarga do funcionário é maior. Ah, Cris, mas eu já pago o salário, mas eu já tenho o gasto com isso, mas eu já tenho a bonificação e ainda eu vou pagar ainda pela meta da semana. Como eu falei, é um período excepcional, é um período em que o seu funcionário vai estar sobrecarregado, ainda que ele esteja cumprindo o horário ali, que você dê descanso e tudo mais, mas ele vai estar sobrecarregado por essas questões que eu falei antes, pressão psicológica, prazos menores, metas maiores. Então é muito importante também que ele tenha uma motivação a mais. Então essa é uma ferramenta que funciona muito, você pegar a meta mensal e quem bateu a meta mensal, quem foi o vendedor que ficou em primeiro lugar nas vendas, eu não sei. Analisa a tua realidade, o que você quer motivar mais, qual o resultado que você quer mais. Você quer que alguém saia na frente? Você quer que a loja bata aquela meta como um todo? Então, de repente, se a loja bater a meta, eu vou sortear tal coisa. E de repente você pega uma premiação um pouco maior, sabe, com um valor maior. E se a loja bater a meta, eu vou premiar, eu vou sortear. Ou todo mundo ganha uma bonificação a mais. Mas é importante também você trabalhar no dia a dia essas premiações menores, tá? Então, assim, bateu a meta da semana, ganhou uma caixa de bombom, ganhou, sei lá, um bloquinho, ganhou um lanche, eu não sei, ganhou uma folga, né? Às vezes, não tô com dinheiro, tô apertada, não tenho como comprar brinde e tal. Dá uma folga, chega amanhã mais tarde, eu não sei, né? Mas dentro da tua realidade aí, você pode calcular alguma coisa. Uma outra sugestão também em cima da meta, que eu gosto muito de falar, é você, de repente, dividir a sua meta em 3 fases. Então, você pode botar uma meta menor para, tipo, meta, eu gosto muito de botar prata, ouro e bronze, né? Então a meta bronze, bota uma meta mais baixa e aí dá um percentual para quem bater aquela meta, né? A comissão é tal. Meta prata, aí você sobe um pouquinho o percentual, sobe o valor da meta. Meta ouro, você bota aquela comissão mais interessante e sobe bem o valor da meta. Então assim, e aí você acaba, se chegar no final, por que acontece? Chegar no final do mês e tiver um vendedor que estiver muito longe, se você der uma meta única, e tiver um vendedor que está muito longe daquela meta, tá no final do mês, ele vê que é impossível ele bater, o que vai acontecer? Ele vai acomodar. Ele vai entrar no modo automático, se vender, vendeu, se não vendeu, não vendeu mais, não tá nem aí, porque ele vai ganhar aquela mesma comissão, ele pode até se esforçar, mas não tanto quanto, por exemplo, de repente ele tá muito, se você tem 3 metas, aí a meta que seria a meta da loja mesmo, a meta ouro, né? Ele não é mais possível alcançar. Mas se ele tá perto da meta bronze, ele vai continuar com a motivação se esforçando para atingir aquela meta menor. Mesmo que a comissão dele seja menor, o percentual, mas ele vai ter um percentual a mais ali do que seria se ele não tivesse batido meta nenhum. Eu acho que ficou claro. Se não ficou, vocês colocam aqui que eu gravo outra live depois de novo sobre isso. Então vamos lá, o quadro que eu falei, vocês podem fazer um quadro de desempenho, isso aí funciona muito, muito mesmo. Vocês podem fazer um quadro e aí vocês tem aqueles quadros que tem os dias da semana, né, as datas, tem uns que tem um mês inteiro e aí você coloca as datas ali e aí você coloca o nome de cada funcionário como se fosse uma tabela mesmo. E aí você pode ir colocando, o cara bateu a meta do dia, você coloca em azul ali. Não bateu, coloca em vermelho. E aí, naquele quadro,
ele tem que ficar num lugar aparente, de repente um lugar ali em comum, uma área de alimentação, uma cozinha, eu não sei. Você coloca aquele quadro numa área comum e aí todo mundo vai poder se acompanhar e acompanhar o desempenho dos outros. E aí você vai, todo dia tem que marcar, tá? Todo dia tem que fazer o acompanhamento ali. Quem bateu meta, quem não bateu. Quem bateu leva uma estrelinha azul, quem não bateu leva uma estrelinha vermelha. Aí você pode fazer no final da semana, quem tá só com a estrelinha azul ganha premiação. Quem não tá, não bateu, não ganha premiação. Você dá uma premiação mais leve, tipo, como eu falei, uma coisa simbólica, uma caixa de bombom. E você vai ver, às vezes parece bobo pra você, mas para o funcionário faz muita diferença, muita diferença. Terceira estratégia, vamos lá. Pausas e momentos de descanso. Então, isso é muito importante, principalmente nesse período do ano. Então, assim, o funcionário vai estar cansado mentalmente, fisicamente. E ele vai sentir a necessidade ali de descansar várias vezes, né, durante o movimento. Então, se você não programar esse descanso, que pode acontecer de que vários funcionários queiram descansar ao mesmo tempo, de que haja briga, não, agora é minha vez de descansar, agora é sua vez, ou de que tenha gente que não pare e que fique direto. Então é muito, muito importante que você, lógico, vai ter hora que o funcionário vai ter que sair para ir ao banheiro, beber água, é normal, mas é importante aí que cada funcionário tire aí, né, de tempos em tempos, pelo menos 10 minutinhos para descansar, para recarregar a energia e voltar, né? Senão, caso contrário, você pode ter aí tanto conflitos na sua equipe, como pode também ter pessoas passando mal, ou que às vezes vão acabar acumulando cansaço, e aí elas vão render 1, 2, 3 dias bem, mas quando chegar no 10º dia já não estão rendendo tanto, porque o cansaço já se acumulou ali, e aí o atendimento não sai tão bom como deveria ser, tá? E é importante que para esse descanso, além de programado, elas tenham um espaço para isso. Tem um espaço confortável, então é importante que você disponibilize ali uma cozinha, eu não sei, um espaço de convívio que seja confortável para o pessoal, tá? Então, assim, uma outra dica também é a comunicação transparente. Isso é importantíssimo, tá? Se você é uma líder, quer ter resultado com a tua equipe, durante qualquer época do ano, você tem que ter a comunicação transparente. Mas, no período de final do ano, Natal, Ano Novo, enfim, nesse período você precisa ser mais transparente ainda, mais clara ainda. Então você precisa se mostrar atenta a tudo que está acontecendo, como eu já falei, a todos os detalhes, bons ou ruins, né? E aí uma dica que sempre vale a gente falar, que quando for para elogiar, você elogia em público. Quando for para criticar, você vai chamar no particular e vai ter uma conversa, ok? Então, sempre isso é uma coisa básica, mas que é sempre bom a gente falar, né? Então, assim, você precisa mostrar à tua equipe que você está atenta a todos os desafios e dificuldades. Então, porque às vezes vão ter desafios que você vai achar que não precisa falar sobre eles, que você não precisa tocar no assunto com a equipe, porque você vai falar, esse desafio não tem como resolver, né? O fornecedor atrasou, não tem como entregar e não tem como resolver, e ponto final, eu já achei uma solução aqui, dei a ordem, ponto final. Não é assim que funciona. Ainda que você não consiga resolver de uma forma que todo mundo queira, de uma forma esperada, você precisa mostrar para sua equipe que você está atenta às dificuldades. E o principal, você precisa ouvir. Ainda que você vá ouvir, de repente, um membro da tua equipe e fale, caramba, tá falando isso, eu já sei disso, eu já sei o que vai falar, eu já sei desse problema. Mas é muito importante você ouvir, porque muitas vezes só o fato daquele colaborador tá falando e você tá ouvindo, já é uma motivação, porque ele tá falando, caramba, a minha opinião é importante, o que eu falo é importante, o que eu falo tá sendo valorizado. Então, só você ouvir, ainda mais num período como esse, já é uma forma de motivar. E aí, outra coisa que você pode fazer é reuniões curtas. É importante que essas reuniões sejam curtas. E elas podem ser diárias ou semanais. Eu recomendaria ser diárias, né? Sendo que
Quanto mais diárias, mais objetivas, né? Quanto mais constantes, mais objetivas elas precisam ser e mais elas precisam ser enxutas. Então, como que funciona essas reuniões diárias? Eu já falei em outra live aqui da importância da gente invocar a Deus nos nossos negócios, né? Então, assim, independente de religião, isso não tem nada a ver com religião, mas é muito importante você, principalmente se você for, né, uma líder mulher, é muito importante porque, assim, você precisa preservar a sua essência feminina. E sua essência feminina tá extremamente ligada ali na busca pelo sagrado. E uma forma de você buscar o sagrado no teu negócio, na tua função, é você puxar a tua equipe para uma oração antes de abrir as portas. Então, faz ali um círculo, faz o Pai Nosso, que é a oração universal, ponto final, sem puxar para religião nenhuma. Faz o Pai Nosso ali, que já vai dar um baita resultado, né? E também isso é bíblico, né? Para quem acredita, para quem é cristão, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, ó, como devem funcionar essas reuniões diárias? Você pode aproveitar esse momento, fez a oração, traz ali, logo após a oração, os desafios do dia, quais os desafios que vocês têm naqueles dias. Então, isso vai mostrar também que você está atenta, uma forma de mostrar que você está atenta aos desafios ali que o teu ponto tá enfrentando, que a empresa está enfrentando. Você pode trazer os sucessos, então você pode, é uma forma de motivar, você pode trazer, por exemplo, as metas que foram batidas no dia anterior. Então, poxa, olha, ontem a gente bateu tal meta, comemora, muito importante essa parte de comemorar. Então, bateu a meta diária, bateu a meta da semana, esse primeiro momento do dia é uma boa forma de você começar o dia dando uma injeção de ânimo na sua equipe, comemorando o resultado final, do anterior, aliás, comemorando o resultado do dia anterior e falando, olha, a gente não pode deixar a peteca cair, então vamos embora que hoje também a gente já tem outra meta e vocês são demais, a equipe que bateu a meta ontem vai bater a meta hoje também. Então é uma forma de começar o dia incentivando, comemorando o sucesso e planejamento. Então é uma forma também de você trazer a meta do dia. Olha, a meta do dia hoje é tantos reais. A meta do dia é tantos itens por vendedor. Quem bater vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Lá no quadro, ó, tem fulano que tá de parabéns. Então, parabenizar em público, incentivar. Então, essa reunião do início do dia pode ser para trazer desafios, para trazer sucesso, os sucessos conquistados, né, comemorar, e o planejamento. Isso de forma sucinta e objetiva. Só você não vai abrir para debate ali, né? Você vai trazer, não, ali não é um momento de debate. Você pode de repente fazer uma outra reunião, que aí não precisa ser diária, que aí você abre um momento para debate, para ouvir, porque como eu falei, ouvir é muito importante na sua liderança. E aí você pode também tanto levar esses desafios, sucesso, planejamento para metas, quanto para outras coisas, né? Como eu falei, às vezes um problema com o fornecedor, às vezes é sujeira na loja, né? Não estão cuidando da loja, não estão organizando, não estão limpando os produtos, colocando os produtos no lugar certo. Então você vai levantar aí o que está acontecendo na loja e você vai colocar isso de forma objetiva aí no começo do dia, né? Para melhorar. Vai dar um feedback aí para a equipe. E aí, se esse feedback no grupo não funcionar, você vai identificar quem é o responsável, né? Quem deveria, você vai delegar funções. Olha, você tá com o setor tal, você tá com o setor ali. E aí você vai identificar quem é o responsável. E aí sim você vai chamar para dar o feedback no particular. Ok? Vai elogiar aquela pessoa, sempre feedback, você tem que dar um feedback positivo, elogiar aquele colaborador e em seguida você fazer a crítica construtiva. Olha, você é muito bom nisso, mas você precisa melhorar nisso, né? Porque senão parece que você está vendo só os pontos negativos. E aí a gente voltando lá na questão do reconhecimento, é um parênteses que eu vou abrir. O reconhecimento é uma necessidade básica do ser humano. Muitas vezes a gente acha que necessidade básica é comer. A gente pensa, né? O que você acha? Coloca aí, escreve aí pra mim. O que você acha que é necessidade básica do ser humano? A gente pensa mil coisas, né? Principalmente comida, bebida. Mas a necessidade básica do ser humano é reconhecimento. Isso aí é cientificamente comprovado. Então, por isso, você precisa reconhecer o teu funcionário. Você precisa reconhecer ele nas pequenas coisas para manter ele motivado, tá? E aí, a gente também tem uma outra estratégia que é o ambiente de positividade e união.
É lógico que você precisa ter a competitividade na tua equipe. Não existe equipe de venda sem competição. Aí o quadro lá que eu te falei vai te ajudar muito nisso, na questão da competição. Mas você precisa administrar essa competição para que ela seja saudável. Então você precisa ali equilibrar isso daí, uma tarefa, não uma tarefa fácil, tá? Continua seguindo por aqui que a gente vai entrar mais nesse assunto à frente e vai te dar mais dicas para isso daí. Hoje eu não vou entrar tanto nisso, mas é algo que você precisa gerenciar. Não é uma tarefa fácil, você precisa equilibrar a competição com um ambiente saudável, com a equipe unida, ok? Então vai ter algumas ferramentas que você pode usar para fazer isso. E aí você pode estimular a cooperação e trabalho em equipe, você pode usar de repente aí em algum dado momento uma dinâmica de grupo, um filmezinho curto que fale sobre isso, que motive a isso, que fale sobre a importância do trabalho em equipe. Você pode usar várias estratégias, você pode mostrar como o resultado final da loja vai beneficiar todo mundo, como a loja crescendo vai beneficiar todos. E aí uma estratégia prática que eu posso te dar, você pode criar a meta individual, mas também criar a meta da loja. E aí, à medida que se bate a meta da loja, a premiação pode ser para a equipe como um todo, né? Então, não sei, de repente um churrasco, uma festa, uma comemoração, um bônus a mais, um valor a mais no pagamento. Eu não sei, dentro da sua realidade você pode calcular uma premiação a mais caso a loja bata uma meta geral. Então você cria a meta individual para cada colaborador, mas também você cria a meta geral para a loja, ok? Então uma outra dica prática é você criar pequenos eventos, dinâmicas para a equipe, coisas simples, por exemplo, como de repente um café da manhã. Então antes da loja abrir, fazer um café da manhã, de repente bateu a meta da loja da semana, a loja tinha uma meta, e aí bateu aquela meta, caramba, vamos fazer um café da manhã para comemorar. Uma coisa legal também que eu já usei muito em questão da meta é calcular a meta de uma forma que, por exemplo, como eu falei, se você divide a meta em ouro, prata e bronze, o que pode acontecer? Que eu vi muitas vezes acontecer, tá? Um vendedor bate aquela meta ouro, né? Geralmente o vendedor mais antigo, aquela pessoa que tem mais experiência, bate a meta ouro. Se tem um outro vendedor para bater que está na meta prata e falta pouco para ele bater a meta ouro, a tendência é que aqueles vendedores que bateram a meta ouro comecem a ajudar esse da meta prata a chegar. A mesma coisa acontece com, de repente, alguém que está na meta bronze e vai chegar na meta prata. Então, você pode criar contas como essa para poder estimular a equipe a ajudar um ao outro. E aí você gera esse sentimento de cooperação quando precisa. Então, por isso que eu falei uma tarefa de administração, de gerenciamento mesmo. Porque em algum momento você precisa estimular a competição, em outros você precisa estimular a união em equipe. E aí você precisa ter uma sensibilidade de líder muito grande para identificar cada momento e trabalhar isso. E aí vamos lá agora então para a dica bônus, que é a dica especial, que vai fazer aí, que pode transformar o teu ambiente, pode até dobrar as tuas vendas. O que acontece? Estudos mostram que funcionários estimulados, funcionários que fazem parte de algo maior, eles acabam dobrando realmente o seu desempenho. E aí imagina que você tem aí uma equipe e você consiga trabalhar na mente da sua equipe que eles fazem parte de algo maior, de um propósito maior. O que você está dizendo, Cris? É o seguinte, muita gente ainda tem preconceito com vendedor, com vendas. E muitas vezes, até o cara que está ali trabalhando como vendedor tem esse preconceito, porque ele acha que o vendedor é alguém que não conseguiu emprego em lugar nenhum e foi ali trabalhar com vendas. Isso vem sendo estimulado na nossa cabeça há muito tempo, né? Quantos pais aí, né? Eu falo, a minha própria mãe falava, meu Deus, vai trabalhar como vendedora? Não, vai fazer faculdade, vai estudar. Então o vendedor é aquele cara que não conseguiu lugar nenhum, não conseguiu trabalhar em lugar nenhum, sendo que
quando você consegue entender que você ser vendedor o vendedor, primeiro que ele é uma função, ele não é uma profissão, ele é uma função. Qualquer profissão que você tenha, se você não for vendedor, você não vai conseguir se dar bem. Então você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode ser, sei lá, qualquer profissão, coloca aí a profissão que você é. Se você não for um bom vendedor para vender o seu serviço, você não vai se dar bem. O máximo que você vai ter é um diploma bonitinho para colocar aí numa moldura e colocar na parede. Então, seja lá qual a profissão que você tiver, você precisa ser vendedor. Mas fato é que ainda existe um preconceito muito grande em relação aos vendedores. O que a gente precisa entender é que o vendedor é a única função, função profissional que não tem teto. Então, quanto mais você vende, mais você vai ganhar. Ou seja, o vendedor, ele é um cara que ele pode alavancar tanto a vida dele quanto a vida das pessoas em volta. E aí, quando você pega o teu funcionário e você coloca na cabeça dele que ele faz parte de um propósito maior, quando você consegue vender para ele a ideia do teu negócio, do teu projeto de vida, você vai, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, adolescente ainda, como vendedora, eu tinha a seguinte mentalidade. Uma coisa é eu trabalhar, vamos pegar uma empresa grande aqui, vamos pegar lojas americanas. Uma coisa é eu trabalhar nas lojas americanas. Outra coisa é eu trabalhar no armazém do seu Zé. Outra coisa é eu trabalhar no armazém do seu Zé e fazer ele se tornar uma loja americana e contribuir para ele se tornar uma loja americana. Imagina o impacto que isso vai ter na vida do seu Zé, que é o dono da venda lá, na comunidade em volta, mas também na minha vida profissional. Então, assim, mas para eu fazer isso, eu preciso comprar a ideia do seu Zé, o projeto dele, qual o sonho, qual o benefício que ele quer trazer para a vida dos clientes. O que seu Zé vende? Porque, por exemplo, muitas vezes, eu vendo sapato. E aí você precisa fazer o teu cliente entender que que você não vende o sapato, mas que você vende a segurança da mulher que vai comprar aquele sapato, a imagem do profissional, de repente um homem, um executivo que vai colocar aquele sapato e vai se sentir melhor, mais confiante, mais confortável para fechar um negócio. Eu lembro que eu trabalhei, né, já numa sapataria em que que acontece, uma noiva comprou o sapato. E aí ela não conferiram a caixa. E a noiva, ela comprou em uma cidade e ela foi casar em outra, bem distante. E aí o que aconteceu? No dia do casamento, que ela abriu a caixa de sapato pra colocar ela com vestido de noiva, maquiada, ela viu que só tinha um pé de sapato naquela caixa. E aí imagine o desespero que foi para aquela noiva, na hora de casar, conseguir um par de sapato. E aí ela tinha tido todo aquele trabalho de procurar o sapato, de pesquisar, de ver o modelo que ela queria, e ela experimentou, andou com o sapato, ela se imaginou como noiva, calçando aquele sapato, e aí em cima da hora uma madrinha teve que sair correndo e improvisar um sapato para ela. Então, assim, aquela atendente que não conferiu o sapato, ela prejudicou o sonho daquela noiva. Ou seja, você não está vendendo sapato, você está vendendo um momento para uma noiva, né? Independente do seu produto, independente do seu serviço. Você não simplesmente está vendendo, se você trabalha, por exemplo, uma cabeleireira, você está vendendo autoestima, você está vendendo profissionalismo, dependendo da tua cliente, uma imagem profissional. Então você está vendendo sensações, você está vendendo sonhos, e aí você precisa colocar isso na mente do seu colaborador, né? E aí quando você faz ele se sentir parte de um propósito maior, pode ter certeza que o engajamento dele vai ser muito diferente, que ele vai colocar o coração dele ali, e aí se ele colocar o coração, meu amigo, o teu negócio vai deslanchar, porque imagina uma equipe colocando o coração no que está fazendo. Aí sim, a venda vai fluir, vai decolar, e o teu negócio vai estar ali cercado de pessoas comprometidas
com o que você se comprometeu com o teu projeto de beneficiar, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então isso é um pulo do gato, assim, muito forte, né? Uma dica de ouro isso aqui, tá? Então, assim, ó, chegamos ao fim, mas assim, se você quer mais dicas como essa, então eu vou te pedir para me seguir no Instagram, @CrisVivianeOficial. E você que conhece aquela empreendedora que tá aí no final do ano, precisando de alavancar as vendas, de aproveitar ao máximo a venda do final de ano, manda o link dessa live para ela e me conta aí no comentário o que você vai, nessas dicas todas, o que você vai colocar em prática primeiro, né? Eu te recomendo a voltar do começo, pegar um lápis, pegar um papel, anotar tudo direitinho, me diz aí o que você vai anotar primeiro. E é isso. Até a próxima live. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe seus negócios. Até a próxima.